Eu vou estar explicando para vocês a diferença entre transtorno narcisista e eu vou estar explicando a diferença de traço narcisista. E a gente vai conversar nessas duas lives de novembro. Uma é hoje, 5 de novembro, a outra é no dia 17 de novembro. São lives exclusivas para membros. E aí eu já separei para vocês que são membros exclusivos, vocês vão receber a foto. Hoje eu tô com o Lorenzo me ajudando, porque ele estava envolvido com o casamento dele. Na última live ele não estava, mas hoje eu tô aqui com o Lorenzo me ajudando. E aí ele vai mandar foto no grupo de WhatsApp que vocês têm acesso do livro, que esse é um livro que é da psicopatologia, mas eu resolvi ler com vocês algo sobre o transtorno narcisista. O transtorno narcisista, transtorno de personalidade narcisista, ele atinge em média 1 a 2% da população. E traço narcisista, que é completamente diferente de transtorno de personalidade narcisista, atinge em média 50% da população. Então hoje nós vamos estar explicando essa diferença entre o que é um transtorno narcisista e o que é um traço narcisista. A primeira coisa que vocês têm que entender, para a pessoa desenvolver um traço narcisista, ela tem que ter baixa autoestima e ela tem que ter um superego. A construção lá do aparelho psíquico do Freud, da teoria do Freud, tanto da Imago quanto Companhia das Letras, que é direto do alemão, ela tem que ter sofrido ao longo da vida dela frustrações e ela construiu um superego rígido, um superego que não sabe lidar com as frustrações, porque na vida, eu estou usando até para me basear nisso, para falar com vocês, esse livro, daqui a pouco o Lorenzo vai postar no WhatsApp para vocês. Então, essa flutuação de autoestima, de autoconceito, que tem a ver com as experiências que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, das experiências que são gratificantes e das experiências que são frustrantes. As experiências que são frustrantes na vida de uma criança, nós estamos falando ali na construção ainda da criança, ela não sabe lidar e vocês sabem que o superego nosso é o superego dos nossos pais. Então nós somos ipsiliter, nós somos exatamente o superego dos nossos pais. Então tudo que deixa eu só melhorar um negocinho aqui rapidinho. Tudo que os nossos pais se constituíram, por mais que vocês achem que vocês não são parecidos com os pais de vocês, a gente tem essa construção, porque o superego nosso, o superego é o valor moral, a ética, o juízo, ele é exatamente a construção dos nossos pais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu hoje vim de cá aqui para dar esse exemplo para vocês. Quando eu era jovem, minha mãe tinha mamãe criou a gente, mamãe e papai, com a questão da moralidade, da ética, muito, muito forte. Tanto que ela gostava de ser conhecida como uma pessoa super honesta. E todas as vezes que chegava na casa dela um envelope pardo, com alguma coisa porque ela tem uma instituição de ensino há 51 anos, né? Eu estudei na instituição de ensino dela, que vão fazer 52 anos, quando eu tinha 9 anos. Então, ela sempre teve muito receio. E aí eu desenvolvi dentro de mim essa rigidez, que eu só vinha deixar de ter esse medo do oficial de justiça quando meu filho se tornou advogado, que meu filho e minha nora, eles são advogados. Inclusive, eles têm um escritório, Mendes e Mendes Associados. Se vocês precisam de alguma coisa como advogado, procurem o Lorenzo Mendes e a Camila Mendes. Lorenzo Rodrigues Mendes, Camila Rodrigues Mendes. Olha que coincidência, a Camila também tinha Rodrigues. E agora os dois têm um Mendes com Z, porque é um Mendes espanhol. Então, procure Lolô do iPhone, para vocês comprarem iPhone com ele, se vocês precisarem de alguma coisa também com relação ao direito. E mesmo vocês vivendo em outro estado, em outro país, ele consegue. Ele tem vários clientes que moram nos Estados Unidos. Não é, Lorena? Você tem clientes que moram nos Estados Unidos, não tem? Mas tem que ser brasileiro, né? Que aí é a lei do Brasil, que ele é advogado da lei do Brasil. Então, essa frustração que minha mãe criou e meu pai criou, os dois criaram em mim, desenvolveu em mim um superego rígido, no aspecto de toda vez que chega um envelope pardo que o oficial de justiça chega, me dava muito medo. E às vezes era o Lorenzo que fazia algumas
entrava na justiça de Vivo, NET, assim, algumas coisas, e aí eu achava que era alguém que estava me processando. Eu só dei esse exemplo para vocês entenderem o que é uma construção de superego. A gente é separado, tá? Que a gente junto é a gente de trânsito. Nós, à medida que a gente vai crescendo, se a gente não souber lidar com as imperfeições da nossa vida, nós vamos nos desenvolver perfeccionistas. E um dos traços do narcisista, traço narcisista, eu não estou falando transtorno narcisista. Lembra que transtorno narcisista atinge 1 ou 2% da população. Por exemplo, a Suzanne von Richthofen, ela é considerada que tem um transtorno de personalidade narcisista, porque foi vários médicos psiquiatras que fizeram nela, aplicaram o teste do Rorschach. O Rorschach era o nome do psiquiatra que desenvolveu esse teste do borrão de tinta, da psicologia e da psiquiatria. Então, ela tem o transtorno de personalidade narcisista. Por mais que no senso comum as pessoas falam, nada, ela é psicopata. Quem fala desse jeito é aquilo que Umberto Eco falou, né? Umberto Eco, esse italiano filósofo, falava: hoje, as pessoas que não sabem nada se intitulam sabendo tudo e querem dizer as coisas. Então, eu tô começando explicando por esse livro aqui, tá bom, gente? Por esse livro aqui, que vocês... Se vocês fazem, porque tem muitas pessoas que são membros do canal de YouTube, a gente está com uns 220 membros, que fazem a formação em psicanálise, seja na minha instituição de ensino, seja em outra instituição de ensino. É um livro que vale a pena se você quer ir para essa área da psicanálise. Então, a regulação da autoestima depende, entre outros fatores, das pressões exercidas pelo superego sobre o ego. O ego é a nossa personalidade. Tanto que a terceira ferida narcísica é o Freud, quando ele diz que nós não somos dominados pelo nosso ego, nós somos dominados pelo nosso inconsciente. Então, um superego severo, devido às suas demandas inconscientes, por perfeição, por proibições infantis, pode diminuir a autoestima. A regulação da autoestima também pode ser afetada pela ausência de gratificação de necessidades instintivas, do id, que são as libidinais. Libidinais na psicanálise não tem nada a ver com esse senso comum que fala que é questão da sexualidade, não tem nada a ver. Na psicanálise, nós nascemos com a libido concentrado na boca, depois ela vai para a produção das fezes, depois para a descoberta dos órgãos genitais. Então, assim que se dá essa característica de investir na gente. E aí ele fala: considero útil classificar o narcisismo adulto normal, infantil normal e o patológico, porque toda criança ela tem o narcisismo. No curso, na formação, no percurso analítico do Instituto Cássia Rodrigues, tem 2 módulos que são de narcisismo. Um onde o Theo Caio que dá aula, o professor Caio, psicólogo, psicanalista Caio que dá aula dessa matéria, onde é explicado que a criança tem um narcisismo que é extremamente normal. O adulto, às vezes, desenvolve esses traços narcisistas, que são pessoas com baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, não sabe lidar com a sua vida com propriedade, não sabe desenvolver sua vida. E o narcisismo patológico, que aí é o transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo patológico foi descrito pela primeira vez por Freud, em 1914 a 1957. Tem um livro do Freud, que acho que é o compêndio 14, o compêndio 14, que fala do narcisismo. Eu não tenho certeza não, porque agora eu não vou procurar não, mas tem, o Freud começou a escrever em 1914. Eu acho que eu gravei em 1914, mas não é o compêndio 14. Ele começou a escrever em 1914, para ilustrar a escolha do objetal narcisista. Aqui o self do paciente, self é a personalidade, é identificado por um objeto e a representação do seu self infantil é projetado de forma simultânea naquele próprio objeto. E se cria uma relação libidinal na qual as funções do self e do objeto foram permutadas, uma condição frequentemente encontrada entre a homossexualidade masculina e feminina. Eles amam o outro da forma que teriam desejado ser amado. Então, não estou falando nenhuma questão de preconceito, mas a homossexualidade, você tem a homossexualidade é a heterossexualidade. É uma questão que você deseja que o outro te ame como você queria ser amado. Então você não foi, aí você deseja. O tipo mais grave é o narcisismo patológico. E o próprio... Só falar uma coisa para vocês, o Freud nunca discriminou
a homossexualidade. Tanto que uma mãe levou um filho a ele quando tinha 17 anos, e Freud falou, ué, mas o que você quer que eu trate nele? Michelangelo era homossexual, várias pessoas eram homossexuais. Aí eu posso tratar nele a angústia, que é cabível em qualquer ser humano, e foi assim que ele tratou. Então busque na internet esse texto que Freud explica isso. E o próprio transtorno de personalidade narcisista é uma síndrome, uma das mais desafiadoras encontrada na psiquiatria clínica. O transtorno da personalidade narcisista constitui o foco do resto desse capítulo aqui do livro que fala. Ele é um tipo específico de patologia de caráter que gira em torno da presença de um self grandioso, patológico a ser descrito a seguir. Aí aqui nesse livro, no grave, no patológico, ele descreve que tem 3 tipos. Tem o narcisismo da criança, é o narcisismo infantil, que é normal, tem o narcisismo no adulto normal e o narcisismo patológico. No narcisismo patológico, ele descreve 3 tipos: os leves, o segundo tipo, que é a gravidade da doença, e o terceiro tipo, que é o gravíssimo. Mas isso aí vai ser agora para formação livre em psicanálise, no percurso analítico, onde vai ser estudado isso aqui. Esse livro é sensacional, gente, para quem quer se tornar psicanalista. Nesse livro, mais de 20 autores com extrema experiência clínica trazem o mais atual no costume de tratamento de personalidade. E o transtorno de personalidade está no DSM-5, que está ali em cima, no agrupamento B. No agrupamento B, vocês que são membros do canal de YouTube, vocês receberam 3 apresentações hoje. E se não der tempo para a gente fazer as 3, eu deixo uma para o dia 17, aí vocês já leem, e eu apresento o dia 17. Porque meu intuito mais é que vocês entendam a diferença de transtorno narcisista e traço narcisista, porque muitas pessoas fazem muita confusão e a gente tem que aprender a entender a diferença para a gente não ficar achando que todo mundo é narcisista. Bora para a apresentação? Então nós vamos para a primeira apresentação agora, vocês que são membros exclusivos.